Amém, graças a Deus. Chegamos à última mensagem do desfrute do livro de Colossenses. Chegamos ao capítulo 4, versículo 7. Então, irmãos, graças a Deus que nessa mensagem nós vimos que Cristo tem a centralidade de todas as coisas, e nós precisamos ganhar a revelação dessa pessoa maravilhosa. Quando nós ganhamos a revelação de Cristo, nós iremos amar mais o viver da igreja, iremos amar mais a edificação de cada irmão, de cada santo, amar mais as pessoas, porque Deus é amor. Esse Cristo que está dentro de nós é o mesmo amor que Deus teve por cada um de nós. Esse amor está no nosso interior. E quando nós ganhamos a realidade de Cristo, nós também ganhamos a revelação do viver da igreja. Nós iremos nos preocupar com a edificação de cada membro do corpo de Cristo. E nessa parte final do livro de Colossenses, Paulo cita alguns cooperadores, alguns irmãos que cooperaram com ele no mesmo propósito, edificar os santos, edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Então, quando se fala em comunhão do apóstolo, ser cooperador, é sermos num só propósito, a edificação do corpo de Cristo. Não é sermos seguidores de homens, mas sermos com o mesmo coração de edificar pessoas. E aqui Paulo começa a falar, no capítulo 7, no versículo 7, Tíquico, o irmão amado, fiel, ministro e conservo no Senhor, vos informará de tudo ao meu respeito. Então nós precisamos ser fiel, cada cooperador, cada irmão, cada membro do corpo de Cristo precisa ser fiel, fiel na comissão que o Senhor deu a nós. Então todos nós temos ministério, todos nós ganhamos do Senhor uma parte nesse mordomado, que é edificar as pessoas. Todos nós temos responsabilidade de desfrutar Cristo e suprir Cristo para as pessoas. Então aqui Tíquico foi um irmão amado, e fiel, fiel ministro. Então o que Tíquico fazia? Ele ministrava a Cristo. Paulo levou Tíquico a Cristo, a ser seguidor de Cristo, não seguidor de Paulo, mas seguir a Cristo, ministrar Cristo para as pessoas. 8. O qual vos enviei para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Juntamente com Onésimo, mais um cooperador, mais um irmão com o mesmo objetivo: edificar as igrejas, edificar o corpo de Cristo. Juntamente com Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo o que se passa aqui. Então essa é a comunhão do apóstolo. O apóstolo ele se preocupa com a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ela está dividido em cada cidade, localmente, em cada cidade existe uma igreja. Então Paulo ali estava preocupado, querendo saber das igrejas, do corpo de Cristo, dos irmãos, da edificação do corpo de Cristo. E Onésimo foi um irmão fiel. Irmãos, todos nós recebemos uma comissão do Senhor, de edificar a igreja, de edificar a igreja na sua cidade. Senhor Jesus, Onésimo, fiel e amado, irmão que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o o que se passa aqui. Saudai-vos, Aristarco,
meu companheiro de prisão. Mais um cooperador, né? E também Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste ordem, se ele for até vós, recebei-o. O 11. E Jesus, chamado justo, esses são os únicos da circuncisão, que são os meus cooperadores para o reino de Deus. Então, sermos cooperadores é para o reino. Quando fala em comunhão com o apóstolo, né, visa um só objetivo: edificação do corpo de Cristo, né, estabelecer o reino de Deus em toda a terra, em toda a cidade, né. Existem irmãos ali, né, envolvidos, irmãos com encargo de edificar a igreja, edificar os irmãos em cada cidade. Senhor Jesus. Então, sermos cooperador que para o reino, como fala aqui, né, os que são meus cooperadores para o reino de Deus, né. Cooperar, né, com o apóstolo é para o reino, é para a edificação do corpo de Cristo, né. Não é para divulgar, né, outras coisas que não provém, que não é Cristo, mas ser um é ser para o reino, é suprir Cristo para as pessoas, é levar as pessoas a Cristo, é dar Cristo para as pessoas, né? Isso era o coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nunca quis apóstolo para si, nunca quis cooperadores para si, né? Mas ele levava todos os seus que estavam com ele a falar Cristo, ministrar Cristo, dispensar vida para o reino. Senhor Jesus, saudai-vos Epáfras, que é do vosso meio, escravo de Cristo Jesus, sempre lutando por vós nas suas orações, para que permaneçais maduros e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Mais um cooperador, agora é Epáfras, que é do vosso meio. Senhor Jesus, fala assim, lutando por vós, né? Lutando por vós nas suas orações, para que permaneçais maduro. Então esse é o coração, né, do apóstolo, né? Em Efésios fala, para que todos possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então o coração do Senhor, o coração dos apóstolos, o coração dos profetas, evangelistas, pastores e mestres é sempre a edificação do corpo de Cristo. É tentar amadurecer o maior número de irmãos, fazer com que os irmãos sejam santos e fiéis, né? Fiéis é o que? É estar maduros, a amadurecer. Esse é o coração, e deve ser o coração de todos nós. Não buscar status, mas buscar a edificação. Eu me consagro para a edificação. Nós nos consagramos para a edificação dos irmãos, para que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento. E aqui Epáfras tinha esse mesmo coração, orava, ele lutava, né? Fala aqui, para quê? Para que permaneçais maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Irmãos, esse é o nosso coração, né? Que todos nós possamos ser maduros, convictos, né? Temos certeza dessa pessoa maravilhosa que é Cristo, né? E aqui ele fala, o 13, pois dou testemunho a seu respeito, de que se empenha muito por vós, pelo que estão em Laodiceia, e pelo que estão em Hierápolis. Então ele se empenhava, né? Ele se consagrava ao Senhor, para que a igreja em Laodiceia, né, onde ele se ali reunia, né? Ele se empenhava muito pelo que estão em Laodiceia e pelo que estão em Hierápolis. Todas essas são igrejas, né? Igrejas locais, igreja na cidade. Então a edificação acontece em cada cidade. Em cada cidade há irmãos fiéis, há irmãos preocupados com a edificação,
Então, em todas as cidades existem irmãos ali preocupados em levar os santos a amadurecer em vida. E universalmente falando, há um só corpo. Estamos unidos num só propósito, que é a edificação dos santos. Senhor Jesus, saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos em Laodiceia, bem como Ninfas e a igreja que está em sua casa. Mais uma igreja local, a igreja em Laodiceia. Quando fala saudai-vos irmãos em Laodiceia, saudai-vos irmãos em Laodiceia, é como Paulo estivesse falando, saudai-vos irmãos da sua cidade. Então, irmãos, nós temos que amar os irmãos, nós temos que estar envolvido com a edificação em nossa cidade. Se o Senhor chamar você para cuidar de outras cidades, amém, mas cada um de nós temos essa responsabilidade, irmãos, irmãs, jovens, da edificação, de uma parte do corpo de Cristo que está na sua cidade. Vamos nos envolver, vamos congregar, vamos nos envolver com essa edificação. Se você for fiel no pouco que o Senhor te dá, na sua cidade, você vai estar cooperando com a edificação do corpo universalmente. Senhor, o que eram os cooperadores de Paulo? Eram os irmãos que estavam ali preocupados com o amadurecimento dos irmãos em cada cidade. Senhor Jesus, verso 16: e quando essa carta tiver sido lida entre vós, fazei com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Mais uma igreja. Qual era o objetivo? Edificar as igrejas, edificar o corpo. Quando as igrejas são edificadas, o corpo é edificado. Universalmente o corpo é edificado. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então aqui Paulo fala: e dizei a Arquipo. Pode colocar aqui o seu nome. E dizeis a João, e dizeis a José, cuida do ministério. Vamos cuidar do ministério que o Senhor deu a nós. Todos nós temos ministérios, todos nós temos responsabilidade na nossa igreja, na nossa cidade, de cuidar dos irmãos, de nos consagrar. Cuida do seu ministério. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao que o Senhor deu a você. Cuida do seu ministério, o ministério que recebeste no Senhor. Então você recebeu do Senhor, você não recebeu de homem nenhum. Nós somos seguidores do Senhor e nós recebemos o ministério no Senhor. Qual é esse ministério? É a edificação do corpo de Cristo, é cuidar uns dos outros. Esse é o ministério. Todos nós temos esse mesmo ministério, esse mesmo objetivo, a edificação do corpo de Cristo. Cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. E o 18, a saudação é do meu próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. A graça seja convosco. Graças ao Senhor. Então esses eram, que Paulo citou aqui, cooperadores, mas existiam vários. Aqui é algum só que ele citou, mas existiam vários cooperadores. E o que é ser um cooperador? É ter esse mesmo sentimento que teve no apóstolo Paulo, a edificação das pessoas, a edificação do corpo de Cristo. E os seus cooperadores também tinham esse mesmo objetivo: edificar pessoas, suprir vida, através de cada localidade, através de cada cidade, onde Paulo cita aqui, em cada cidade existiam aqueles que cooperavam com o apóstolo Paulo com essa edificação. Se nós lermos outras cartas, ele vai citar outros irmãos, Áquila e Priscila, vários cooperadores, irmãs, não só irmãos, mas também irmãs, Áquila e Priscila. Então o Senhor, irmão, usa todos nós, seja irmãos, seja irmãs, jovens, como Deus usou jovens
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Timóteo, um jovem. Então todos nós somos cooperadores. E o que é ser cooperador? É ter esse coração de edificar a igreja, dar Cristo, suprir Cristo, levar as pessoas a Cristo, a não divulgar ministério de homem nenhum. Nós não somos divulgadores de ministério de homem nenhum. Nós somos divulgadores da palavra de Cristo. Nós somos divulgadores da pessoa de Cristo. Vamos levar Cristo para as pessoas. Vamos edificar a igreja com Cristo, com a rocha, né? Senhor Jesus. Então assim, irmãos, nós fechamos, né, essa mensagem do livro de Colossenses. Na próxima mensagem nós entraremos no livro de Efésios, né? Depois de receber a revelação de Cristo, né? No final aqui do capítulo 4, Paulo mostra uma maneira prática, né, das pessoas que receberam a revelação de Cristo, que é cuidar das igrejas, amadurecer os irmãos. Então o livro de Efésios fala muito sobre isso. O livro de Efésios fala da igreja. Então nós vamos entrar, né, mais profundo no livro de Efésios, onde nós temos a igreja, né, a igreja recebendo, né, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E para fechar, para deixar ali um pouquinho, né, os irmãos com água na boca, né, no livro de Efésios, fechamos aqui então. Eu vou ler só um versículo para começar na mensagem. Próxima mensagem entraremos no livro de Efésios. Efésios capítulo 1 fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, né, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis, né? Mais uma vez Paulo fala a palavra fiéis, né? Mais uma vez, irmãos, esse é o evangelho do reino. Você é santo, mas você cresce em vida. Você recebeu Jesus como seu Salvador, mas isso não é suficiente. Nós precisamos amadurecer e amadurecer outros. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito do apóstolo. Santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E o 2, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Hoje nós temos graça e nós temos paz. Por quê? Porque houve um homem que morreu na cruz por nós, né? Antes ele era só Deus, mas agora ele, através da encarnação, através do seu Filho, ele se tornou o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, né? Que está relacionado à nossa reconciliação com Deus. Então só uma prévia, né? Próxima mensagem entraremos mais profundo no livro de Efésios. Jesus é o Senhor. Amém.